Nós estamos há alguns dias da festa de Pentecostes. E muitas pessoas, quem nunca passou aqui, quem nunca passou por um processo de restauração das festas bíblicas, está passando aqui na igreja. Quem nunca passou, está passando agora. Que às vezes você já viveu. Nós começamos isso ano passado. Obrigado. Nós começamos isso ano passado. O resgate, aliás, ano retrasado, né? O resgate das festas bíblicas. E são festas bíblicas e não são festas religiosas. E preste bem atenção nesse detalhe, quando você volta a praticar princípio, muitas pessoas perguntam assim, mas é todo ano a mesma festa, todo ano o mesmo comportamento, todo ano as mesmas festas, todas as datas as mesmas coisas? Sim, porém, as festas bíblicas, pega isso, as festas bíblicas não são repetitivas. O calendário de Deus, ele é helicoidal, ou ele é em aspiral. Ele é contínuo, ele vai repetir a festa, porém ele vai estar numa dimensão diferente. Ou seja, você tem que viver o sobrenatural hoje que você não viveu ontem. Ok? Ano passado nós praticamos e festejamos o Shavuot. Palavras como Shavuot, festas das semanas, festa da colheita, festa de Pentecostes, é toda a mesma coisa, tá bom? Então nós praticamos, nós vivenciamos o Pentecostes, porém desse ano nós estamos com uma dimensão diferente. Ano passado, biblicamente, era um ano de vitória, de conquista. Esse ano já é diferente. Esse ano você vai viver o Pentecostes olhando uma porta que Deus abriu para você. Então é sempre as mesmas festas, as 7 festas principais, porém numa dimensão de entendimento anual diferente. Ok? Entendido? Porque senão você vai falar, mas é repetitivo. Não é e não é. Porque você sempre está com o olhar na dimensão daquele ano que você está vivendo. Amém, querido? Então abra aí e vamos lá. Eu já vou falar um pouquinho mais. Êxodo capítulo de número 13. Só para te dar uma base, eu vou falar um pouquinho sobre o Shavuot, porque nós vamos festejar no domingo, mas nós vamos começar desde a sexta-feira já finalizando a série dos 12 cestos. Tem um segredo, o porquê que nós praticamos quase que anualmente, regularmente, este período de semear. Você vai entender já já. Êxodo 13, verso de número, perdão irmão, Êxodo 23. Falei 10 a menos. Êxodo 23, verso de número 16. Olha só, essa aula está sendo gravada para a Escola Apostólica e Profética. Você que nos acompanha pelas redes sociais, não deixe de assistir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Êxodo 23, 16. Guardará a festa da cega. Tem alguma versão diferente? Festa da colheita, festa das semanas ou Pentecostes, toda a mesma coisa. Guardará a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Olha aí, 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerá sangue do meu sacrifício não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da sua própria mãe. Só até aí, eu não vou ler muito Deuteronômio, Levítico, só para dar uma base, depois você estuda, a gente vai postar um material didático, teórico. Mas eu quero fazer uma recapitulação bem rápida, antes de domingo, porque domingo eu quero ministrar um outro assunto, de juramento e revelação. Mas vamos lá. O porquê que nós estamos resgatando essa festa? O porquê que nós estamos resgatando a direção
da palavra. Olha só, preste atenção numa coisa. Muitas igrejas dizem que não são antissemitistas. O que é ser antissemitista? Antissemitista é abdicar, é abrir mão, é repudiar Israel como terra escolhida de Deus. Ok? Antissemitismo é você ir contra Israel. Muitas igrejas, muitos líderes pregam a Bíblia de forma antissemita, ou seja, dizendo que o Israel que está dito aqui é um Israel espiritual apenas, é um Israel, a igreja, dizendo que o Israel que está escrito na Bíblia é a igreja. Nós precisamos tirar essa mente grego-romana, porque isso é uma visão antissemita. Ou seja, aquele povo que Deus escolheu, eu faço que não existo e eu acabo tornando irrelevantes, quando na verdade todo o relógio do mundo tem que olhar para Israel. Estourou alguma coisa em Israel, mexe com a economia, moral, social do mundo inteiro. Você está vendo atualmente agora, ontem, que foi o dia que comemorou 70 anos em Israel, foi o dia em que a embaixada dos Estados Unidos foi para a cidade e a capital eterna de Jerusalém, de Israel, que é Jerusalém. Então esse movimento é você trazer a glória de Deus de volta para aquela cidade que é devida, a cidade que Deus escolheu. Entendido? Amém, irmãos? Então voltar a isso não é judaizar. Você tem que ter claro isso na sua mente para você responder para as pessoas. Mas vocês estão judaizando a igreja? Não, nós estamos trazendo o princípio. Não judaizando, trazendo o princípio. Então preste atenção numa coisa. Qual é o segredo de Shavuot? Qual é o segredo de Pentecostes? O segredo de Pentecostes é Deus tirar o véu e revelar para você a vontade dele. O segredo de Pentecostes é um encontro, pega isso como revelação para você, o encontro do noivo com a noiva. O encontro pessoal, íntimo, daquele que busca a Deus com o próprio Deus. Aonde é que nós vemos isso? Se você for em Êxodo 19, agora vai lá para Êxodo 19, eu vou ler alguns versículos apenas, só para te dar base. Êxodo 19, você estava no 23, volta um pouquinho. Êxodo 19, olha aqui, eu não sei se está na tua Bíblia aí, mas a epígrafe, aquele nomezinho antes do título, aquele nomezinho que dá o título para o capítulo, está assim no meu. Deus fala com Moisés no monte Sinai. Então, 19:14, Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos acheguei a mulher. E essa é uma direção ao homem: não tenha prática sexual com a tua esposa, porque eles precisam estar purificados. Verso 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve o que, irmãos? Olha aí, trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Olha o que é Shavuot no Antigo Testamento, olha o que é Shavuot lá com o povo no deserto. É onde o Moisés diz: olha, se santifica, se prepara, vamos todos para o pé do monte e ouça a voz de Deus. Então repita aí para você: festa de Pentecostes. Repete isso: festa de Pentecostes é céu aberto. Festa de Pentecostes é céu aberto. Festa de Pentecostes é quando o céu rasga e nós temos uma experiência pessoal, íntima e forte com aquele que é o dono de tudo. Quando eles estavam para conversar, quando eles estavam no pé do monte, trovão, relâmpago, som de trombeta, e as pessoas se estremeciam por dentro. O que aconteceu na Páscoa? Quando nós liberamos o cordeiro para a igreja comer, o céu mandou um trovão. O que ele estava dizendo? Eu estou aqui. Então entenda, isso aconteceu no meio de nós. Isso aconteceu aqui. Você, quem não estava na Páscoa aqui? Quem não estava? Só para eu saber. Você não estava, você não estava. Então, na Páscoa, para vocês que não sabem, na hora que a gente foi comer, fazer o ato profético do cordeiro,
trovejou, mas bem na hora, instantaneamente, quando eu liberei a mesa para comer. Ou seja, nós estamos fazendo parte de uma profecia. A profecia não está longe, a profecia está em você, com você e para você. Entende a importância e a responsabilidade de você entender isso? É trazer de volta o princípio, e quando você traz o princípio de volta, aí você tem resposta. Amém, queridos? O que mais nós queremos, o que a gente mais quer é que Deus fale conosco, e o que mais nós vamos ter é resposta quando voltamos para o princípio. Então, preste atenção. Pentecostes, Shavuot, festa da semana, é quando Deus se revela na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. É o que nós chamamos hoje de Pentateuco. A Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o judeu decora, vive a Torá. O judaísmo é categórico nisso. Então é quando Moisés subiu ao monte e Deus deu a revelação. Imagina, Pentecostes é Deus dar para você uma revelação de como deve se proceder na sua vida. Então tem que vai casar em breve aqui, tem gente que vai ter projetos de vida. Em Pentecostes você tem a oportunidade de chegar e ouvir Deus falar e Deus descer com as pedras. Está entendendo? Em Pentecostes você tem a oportunidade de descobrir o que é que Deus quer para além daqui do que a Bíblia já deu. Eu estou fazendo uma analogia para você entender. O que houve? Olha aí, o que houve 19 e 16. Houve trovão, relâmpago, uma nuvem espessa sobre o monte, um forte barulho de trombeta, de maneira que o povo estremeceu e não conseguia ficar. Teve gente que ficou com medo e disse: eu não quero ouvir, que Moisés ouça, que alguém ouça e traduza para mim. Tamanho era o medo. Assim como existem pessoas hoje na igreja que têm medo de mergulhar nas dimensões do Espírito. Pessoas que andam na vida rasa com Deus. São esse tipo de pessoas que não têm essa intimidade. Mas Deus quer dar essa intimidade a todos. Está disponível a todos. Não há filhos perfeitos, há filhos íntimos. Está entendendo? Com Deus não há perfeitos. Aliás, não há filhos prediletos e perfeitos. Há filhos que buscam intimidade. Quanto mais você buscar, mais você tem. Então, se no Antigo Testamento a revelação de Pentecostes é a liberação da Torá no Monte Sinai, no Novo Testamento, o que é Pentecostes? E aí a gente vem com a mente mais romanizada e um pouco pentecostalizada de forma clássica, porque falamos de Pentecostes, a maioria das pessoas pensam no quê? Pensam em gente rodando, gente no mistério, não é? Ou não é? Uma igreja pentecostal. Tem gente que tem aversão aos irmãos penteca, com todo respeito. Tem gente que tem aversão porque aquela igreja é isso, pá, roda, pula, pá. Eu não estou aqui para criticar o modelo de que cada um vive. Eu estou dizendo, tira da sua cabeça que Pentecostes é isso. Pentecostes não é movimento espiritual. Pentecostes pega o que eu vou dizer agora, Pentecostes é provisão do Espírito. Põe a primeira tela lá para mim. Eu comecei a falar e vou mostrar uma coisa para vocês. Eu não deu tempo de fazer slide, tudo certinho, mas eu bati uma foto aqui do meu esboço rápido de aula, tá? Só para você ir seguindo comigo. Então, se Pentecostes é a revelação do Espírito lá em Atos 2, o que teve em Atos 2 como sinal de que o Espírito estava lá? Jesus foi assunto ao céu, subiu, e ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto desça poder. Ele estava dizendo: não saia da festa de Pentecostes sem antes você ouvir o que do céu? Como veio o fogo em Pentecostes? Vamos lá, Atos 2. Gravou aqui, antes de você ir para Atos 2, grava na sua mente
Aqui, eu vou repetir de novo. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovão, relâmpago, nuvem e um barulho de trombeta, e o povo se estremeceu. Agora vai lá para Atos 2. Veja o que aconteceu em Atos 2. E agora você tem a revelação de Shavuot na nossa era, na era da igreja primitiva. Olha aí. Atos 2:1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu. Você sabe decorar isso. O que aconteceu lá em Êxodo? Um barulho do céu, trombeta, e de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso. E agora você tem a revelação de Shavuot na nossa era, na era da igreja primitiva. Olha aí. Atos 2:1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu. Você sabe decorar isso. O que aconteceu lá em Êxodo? Um barulho do céu, trombeta, e de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso. Você percebe que as coisas são as mesmas? De um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam todos assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia. Pega o que eu vou dizer aqui. O que é Pentecostes? O que é? Olha só. O que é a revelação de Shavuot para nós hoje? O que aconteceu? Antes de responder, o que aconteceu quando o orgulho entrou nos homens? Deus falava com o povo em uma língua única. Não havia português, não havia espanhol, não havia inglês, não havia nada disso, não havia russo. Deus falava com o homem com uma língua só. Entrou o espírito do orgulho, entrou a lascívia, entrou a competição, entrou tudo aquilo que não presta dentro de um homem, e agora esse homem começa a construir uma torre. Que torre era essa? Torre de Babel, que depois dá origem à Babilônia. E esse homem começa a construir uma torre porque ele dizia: eu quero chegar ao céu. Deus precisou, escute isso para você entender o que é a verdadeira revelação de Pentecostes. Pentecostes não é um culto avivado. Pentecostes não é o povo falando em línguas apenas. Pentecostes é, se no passado Deus interviu e confundiu com línguas diferentes, e um não entendia agora o outro, aqueles que estavam construindo uma torre para chegar até ao céu, devido ao orgulho de um homem que foi emanado, aquilo representa uma potestade, ele foi emanado aquele orgulho para as outras pessoas, elas começaram a construir. Deus intervém e agora confunde, não tem mais como fazer nada. Em Shavuot, o que é? Pega a primeira revelação dessa palavra. Em Shavuot é a intervenção de Deus para a restauração da conexão do céu. Está entendendo? Em Shavuot, em Pentecostes, você religa aquilo que você tem como direção, tem que vir de Deus. Olha aqui. Por que 50 dias? Da Páscoa, eu vou falar disso daqui a pouco. Da Páscoa até Shavuot, em Pentecostes. Nós temos 50 dias. Talvez você que está entendendo agora todo esse processo de restauração de princípio de festa bíblica, talvez você tenha falado assim: poxa, eu perdi essas conexões, porque vai finalizar 50 dias agora, sábado 19, é sábado, né? 19 é sábado. No final do Shabat começa a festa de Pentecostes e vai até segunda-feira. Nós iremos comemorar dentro da festa no domingo. Mas olha aqui, o que são os 50 dias? Os 50 dias nada mais é do que um período de você estar em contemplação e meditação pessoal com o Espírito. Os 50 dias é um tempo de você fazer guerra espiritual em todos os níveis. Os 50 dias é um tempo de você usar chaves espirituais para abrir o quê? Porta.
Por que você acha que o Espírito conectou, o Espírito deu uma direção, assim que nós terminamos a Páscoa, no domingo seguinte, no dia seguinte, no domingo seguinte era festa das primícias, e Deus falou comigo: façam 12 cultos, façam 12 ofertas, façam guerra espiritual. Sobe no altar, já é uma guerra. Oferta, já é outra guerra. Desce, é outra guerra. Justamente no período de 50 dias. Justamente no período aonde você tem que fazer guerra espiritual. Esse período você consegue trazer para você coisas escondidas. Quantas não foram as palavras que Deus trouxe no altar? Quantas não foram as palavras que Deus trouxe dentro de você? Que Deus usou um profeta, Deus usou o pregador, ou a própria unção condenou, trouxe juízo sobre aquilo que você estava vivendo. Foi totalmente diferente do ano passado, porque a festa é cíclica, ela vai sendo diferente. Quando nós entendemos isso, que Pentecostes, Shavuot, é a intervenção de Deus, é o que? Tudo aquilo que é perverso, pega isso, grava no teu coração. A perversidade do mundo, ela é condenada e julgada em nós nesse período. A perversidade de Babel é condenada e julgada em nós nesse período. Por isso a importância de você entender qual é o tempo profético que você está. Nós estamos no ano 70. Olha lá, 5, 7, 7, 8. Nós estamos no ano 70. 7, a palavra 70 vem da letra Zain. Zain fala de olho, fala de coroa. Zain, no hebraico, diz de você viver em coroação espiritual. O ano 8 diz agora o quê? Além de você ter coroado pelo Espírito, de você estar vivendo uma revelação coroada das dimensões do Espírito, agora você tem que olhar, você já está coroado pelo Espírito, você tem que olhar no ano 8, o quê? Que há uma porta. Ano passado, além da coroação e da conquista, você olhava um tempo de vitória em todas as áreas. Esse ano, 8, você olha agora, passou pelo tempo de vitória, agora você olha uma porta que está aberta para levar você para onde? Uma porta leva você para um destino. Uma porta leva você para um lugar. Você estava lá, conquistou, pegou os despojos, agora eu vou passar por um portal. E quem não lembra, assiste a mensagem lá, está disponível na internet. Ano 8. A porta da graça. Nós liberamos essa palavra no início do ano. Então, quando entendemos isso, agora pega, com essa informação, em Shavuot, você vai fazer o que, meu irmão? Em Shavuot vai ter uma intervenção divina, para quê? Olha isso. A primeira vem a revelação, eu vou aqui, você lê na tela aí. A primeira vem a revelação da Torá. Agora no Novo Testamento vem a descida e a provisão do Espírito. Tem 50 dias de contemplação, de guerra espiritual, de você tomar posse de chaves para abrir porta. Para quê? Troca a tela lá, eu já vou adiantar para vocês. Para que isso? Mudou? Justamente, agora eu começo a finalizar, não é uma pregação não, é só para você ter uma ideia do que é Shavuot. Olha aí, para que tudo isso? Para céu abrir sobre nós. E céu aberto, conexão direta, você pede, você fala, ele responde. O que será que vai acontecer domingo com cada um aqui? Só ele sabe. Mediante a tua fome, mediante aquilo que você tem no coração. Porque há uma revelação de céu aberto para nós coletivamente, e há uma direção de céu aberto para você individual. E a individualidade ninguém pega, só você que pega. Entende por que você tem que manter isso aberto? Segunda coisa, por que acontece esses 50 dias? Por causa da intervenção de Deus que eu disse em Babel. Para quê? Para romper com toda a perversidade que a Babilônia traz no mundo atual.
toda lascívia, todo pecado, toda falta de visão, toda visão deturpada, toda visão ofuscada, você começa agora a ter um rompimento do céu, e agora... E você ouve o que? Está escrito na tela: o som que vem do céu. E o som que vem do céu é claro, é nítido, objetivo, diretivo, não se tem confusão, é pá! Ele fala. Nós vivemos isso na Páscoa. Irmão, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu nunca vou esquecer. Inacreditável. Podia chover a Páscoa inteira, como nós fizemos, mas na hora que a gente vai fazer o ato profético como igreja, pá! Você pensa no que você viveu, meu irmão? Você já parou para pensar? Eu passei uma coisa com um grupo de irmãos que poucas pessoas passaram. Deus estava nos arremetendo para aquilo que Ele fez no pé do monte. Está entendendo? E foi tão inesperado que eu até assustei, eu não estava esperando não. Eu não pedi isso para Ele. Porque tem coisas que você pode pedir e você fica esperando, né? Mas esse tempo de céu aberto, de intervenção de Deus, de rompimento com Babel e de ouvir o som liberado, pega o que eu vou dizer, o que é ouvir o som liberado do céu. Quer ver uma pergunta? Eu vou fazer para você, para te dar a resposta. Você recebeu alguma vez alguma palavra de promessa de Deus? Todo mundo, não recebeu? E aí você passa um tempo, passa outro tempo, passa outro tempo, e começa a nascer dentro de nós frustrações, porque nada acontece. Mas o Senhor falou. Ouvir o som do céu é não olhar para aquilo que Ele não fez, olhar para aquilo que Ele falou, seja 50 anos, 40 anos ou 20 anos atrás. E é exatamente esse rompimento com Babel é que você entra nas ondas de glória lá que eu ministrei domingo, e você atrai forçadamente para acontecer. Por isso que quando o céu fala, ouve quem tem juízo. Quando o céu fala, ouve quem entendeu verdadeiramente o que é Shavuot. Por isso que eu não ia ministrar isso hoje, eu ia falar domingo rapidamente, ia falar de outro assunto. E o Senhor disse: você faça isso hoje com eles. E eu vou terminar essa parte, depois de orar por famílias. Mas é preciso você entender isso, para você vir no domingo aqui. Domingo não é dia de... não é dia de contemplação. Domingo não é dia de Espírito. Não, domingo é dia de festa. Festa tem barulho, festa tem comida, festa tem gente rindo, festa tem gente despojado. Festa não é... Você vai para uma festa e fica assim... Não, festa tem gente falando, dançando. Festa... O povo de Israel aprendeu a fazer festa porque havia o tempo. Qual é o tempo de contemplação? Qual é o tempo de você semear? Qual é o tempo de você romper? Os 50 dias. No dia de Shavuot é dia de fazer barulho, é dia de fazer festa. Por que você acha que o diabo está bravo? Porque ele olha e fala assim: eu sei que eu estou perdendo. Eu sei que eu estou perdendo. Eles estão furiosos, porque você está tendo uma revelação da onde você vai chegar num destino. Tem gente que não tem destino, vai para a igreja, bate palma, canta musiquinha e volta para casa na mesma desgraça. Você está recebendo uma palavra, você está recebendo uma direção que não é eu que vou, é você que vai decidir o que vai fazer. Em Shavuot tem a revelação coletiva e a revelação pessoal. Por isso é importante você não deixar o diabo roubar isso, não deixar o inimigo ou qualquer outra complicação roubar essa revelação. Porque olha, continua ali, se tudo isso, céu aberto, intervenção de Deus, som liberado, rompimento com Babilônia, o que isso traz? Olha lá, vamos lá, colheita abundante. Qual foi a palavra que um dos profetas pregou aqui? 7 passos para a colheita final. 7 passos, 7 portas, sei lá. Está lá na gravação. Porque essa colheita diz de 2 formas. Segue na tela comigo. Colheita física, aonde diz de sustento. O Senhor diz que não faltará. O que Deus disse
neste altar usando a minha vida, não faltará óleo e vinho em cada casa. Óleo diz de unção, óleo diz de vida com Deus, óleo diz de provisão do Espírito, de unção na cabeça. Vinho diz de alegria, vida nova, transbordante. Você não entendeu? Eu estou falando de dinheiro, que é a condição monetária do nosso tempo. Não faltará provisão. O que é provisão, irmão? Provisão é aquilo que você precisa para aquele dia. Não faltará. Outra coisa de colheita abundante é a espiritual. O que houve em Pentecostes? O que houve em Atos 2? A primeira levada, mais de 3.000 pessoas se converteram. Por isso que você tem que entender, e é a palavra que eu liberei hoje na internet, não sei se alguém já assistiu, o pessoal trabalha, eu liberei de madrugada aí. Qual que é o título que eu coloquei lá? Espírito sem medida, a aula 27 do ano 2018. Espírito sem medida, para você testemunhar, para você ter essa colheita. Não adianta só você pegar a colheita física, você tem que ter a colheita espiritual. Você tem que olhar para alguém e dizer, aquela alma precisa de Deus. E o que diz isso tudo? Olha lá na tela, diz de multiplicação e crescimento. Isso é uma palavra profética. Repita, não por repetir, mas profetiza isso para você. Eu vou viver frutificação, multiplicação, e eu vou crescer. Fala isso. Eu vou viver frutificação, multiplicação e crescimento. Profetiza isso. Nós estamos num período aonde os dias de contemplação, de você pensar, de você fazer guerra. Um dia, teve uma pessoa que disse algo interessante que eu achei. Eu falei, olha, ano que vem eu vou me atentar mais nisso. Nesse tempo, que é o rompimento com Babel, e Babel é a confusão das línguas, nesse tempo você pode lutar para aprender uma língua diferente. Eu tenho muita dificuldade em falar inglês. Eu falei, olha, estava ouvindo um profeta falar e ele disse isso. Esse é um tempo onde ele disse dele, eu guerreio para aprender uma nova língua. Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Se é rompimento com Babel, com certeza. Ter uma linguagem só. Tem gente que tem facilidade no espanhol, tem gente que tem facilidade no mandarim. Ué, quer ir para a China, né? É China que fala mandarim? China. Pois é. Outra coisa, esse período que nós estamos vendo de Shavuot é quando Jesus, nós gravamos aqui semana passada, quinta-feira passada, quando Jesus sobe para o céu e ele deixa para nós o que? Comissionamento apostólico. O que é comissionamento apostólico? É justamente envio. O que é envio? É justamente você ser enviado pela sua liderança para cumprir o propósito da sua vida. Eu falei com uma pessoa, o pastor Claudio Honor, deixa eu ver, não está aqui, não dá para falar. Uma pessoa me procurou e disse assim, apóstolo, eu prego, canto, pulo sapateio. Eu falei, amém. Você não dá carta para eu ir? Eu falei, não. Você tem que ter meu cheiro para ir no meu nome. O grande problema é que as pessoas, elas não esperam comissionamento apostólico. O que Jesus disse para os discípulos? Ficai em Jerusalém até que do alto receba poder. Jesus disse, faz de qualquer jeito aí. Pode ir, vai fazendo. Não, ele disse, ficai em Jerusalém até que venha Shavuot. Até que venha revelação, até que venha poder, até que venha Pentecostes. Até que vocês entendam esse período de contemplação, de guerra espiritual. Imagina, irmão, como era aquele povo não esperar. Hoje a gente sabe o que é. A gente vem para o culto ansioso para que o Espírito de Deus fale com a igreja, ou comigo pessoalmente. Deixa eu só fazer um parênteses. A maior alegria não é quando eu saio alegre da igreja porque Deus falou comigo. A maior alegria e bênção é quando eu saio da igreja porque Deus falou com o outro. Isso é igreja. Porque se você se alegra pela bênção do outro, alguém vai se alegrar pela sua. Isso é unidade.
Porque eu já vi pessoas assim, ai, foi nada de bom para mim. Como não? O culto pegou fogo, falou, Deus usou um pregador, papapá. Ah, mas não falou comigo. Falei, você não entendeu nada do que é essa igreja. Não entendeu nada. Então, a pessoa disse para mim, ah, mas é que, então você vai matar meu ministério? Eu falei assim, você não entendeu nada do que é essa igreja, irmão. Nada. Porque se alguém tem um chamado, o próprio Deus vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto desça poder. E aí vem o que nós chamamos de envio apostólico, ou, se você preferir, comissionamento da igreja primitiva. Agora é hora de abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor. E aí vai numa lavada assim, ó, um monte de gente começa a se converter. E aí começa multiplicação, frutificação, crescimento. Isso é Shavuot. Você percebe? Aplica isso na sua vida pessoal, aplica isso na sua vida financeira, aplica isso na sua vida familiar. Olha aí, depois de comissionamento e envio, o que é Shavuot? Eu termino com isso. Shavuot é você entender que da ressurreição de Jesus, lá na Páscoa, agora vem sobre você o mesmo espírito de ressurreição da sua vida, para a sua vida. E eu traduzo isso para você. O que morreu em nós? O que estava morto? Talvez um dom, talvez um destino, talvez uma promessa. Esse período de 50 dias é quando você agora você olhou para a ressurreição de Cristo lá na Páscoa, e agora você olha para a ressurreição daquilo que estava morto dentro de você, em você e para você. Quando você olha isso, você descobre isso. No desenho que eu fiz aqui, ó, no quadradinho da Páscoa, você passa pela Páscoa, a ressurreição de Jesus, ele é assunto ao céu, a igreja é comissionada, a igreja é enviada, e agora com o poder, o que acontece? Eles são ressurretos no Espírito. Então, você que estava morto, tem a oportunidade de ser ressurreto nesse período. Aquilo que morreu, e a gente sempre tem alguma coisa que está morta dentro de nós. Para quê? O que é viver a ressurreição? Eu termino aqui. O que é viver a ressurreição em nós? Alguém diz aí, o que é viver a ressurreição em nós? Quero ouvir vocês, vamos lá. O que é viver a ressurreição? Dá um grito aí, irmão. Nascer de novo, quem mais? O que é viver a ressurreição? Para os já nascidos de novo. Perdoar todos os dias. O que é viver a ressurreição? Renunciar os pecados. O que é viver a ressurreição? Tá certo? Tá nada errado. Hã? Peraí, vamos aqui. Dar em espírito. Humildade. O que é viver a ressurreição? Entendi nada. Crer que Jesus vai voltar. O que é viver a ressurreição? Ter a revelação de Deus diária. Tudo isso é viver a revelação. Vamos resumir em uma palavra: ser vivificado todo dia. Porque todo dia você já nasce, aliás, todo dia você já acorda no pecado. Ter a ressurreição de Cristo em nós é ser vivificado. Você acordou e fez, está ressurreto. Se permanecer santo, separado, curado, redimido, porque fugiu a palavra, ressurgiu de, obrigado, não estava achando. Ele ressurgiu na Páscoa como filho, e agora nós sai de mim, tá difícil hoje, hein? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma justificativa, é o aparelho. E nós ressuscitamos, saiu.
E nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Dá um aplauso ao Senhor.